Olha, o Repórter MT recebe aqui em seu estúdio o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, que em 2016 novamente será o líder do governo na Assembleia. O deputado está visitando aqui ao site Repórter MT, a gente agradece a sua vinda, né, depois de algum tempo insistindo, mas a gente sabe que é corrido, até porque a liderança ela exige muito. Aí tem as suas atribuições como parlamentar também. Eu queria que o senhor, já nessas suas considerações iniciais, aí falasse, deputado Wilson, ou fizesse um balanço aí desse primeiro ano de atividade como líder do governo, um governo novo, com propostas novas, ousadas. Foi questionado há algum tempo no início, não é? Agora parece que está pegando, já engatou aí a primeira, segunda, terceira, e eu queria que o senhor falasse mais sobre essa experiência de ser pela primeira vez líder de um governo, coisa que você não tinha sido antes. Bom, Paulo, primeiro quero cumprimentar todos que prestigiam essa audiência aqui, essa entrevista. Dizer que de fato é a primeira vez que eu exerço essa função de líder de governo, né? Eu já tenho uma longa experiência de vida pública, fui vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, mas ainda não tinha exercido a função de líder de governo. Então é uma experiência nova e eu reputo como marcada por muito aprendizado. Aprendi muito ao longo de 2015, cometemos vários erros, vários equívocos, que é natural, e também acabei me aproximando muito dos colegas deputados, e foi um ano, na minha concepção, de aprendizado. Em relação às matérias que foram enviadas ao Parlamento Estadual, só para você ter uma noção, foram mais de 90 mensagens do Executivo. 2015. Mais de 90 mensagens que o Executivo, mais o Poder Judiciário, mais o Ministério Público encaminharam à Assembleia. Então, o líder tem uma função de encaminhar e de cuidar dos interesses do Poder Executivo, mas também não deixa de ter uma relação com as demais instituições. O que eu reputo de mais importante no ano passado foram as seguintes matérias. Primeiro, a reforma administrativa no início. A primeira delas. E essa diferença, o Pedro teve toda a transição trabalhando. Montou a sua equipe, definiu o seu secretariado e começou logo após as eleições a trabalhar. Isso permitiu com que ele conhecesse um pouquinho mais de perto a realidade do Estado e já propôs de imediato, na abertura dos trabalhos da Assembleia, uma reforma, o que nem sempre acontece com os gestores. Realmente os gestores chegam, querem conhecer, levam 1 ano, 2 anos e perde dinheiro com isso, perde tempo. O Pedro não. Ele trabalhou duro na transição e logo nos primeiros dias de fevereiro chegou à Assembleia o projeto de reforma e foi aprovado, foi aperfeiçoado pelos deputados. Depois ele definiu, pela primeira vez também que eu vi na história de Mato Grosso, como pagar os restos a pagar de 2013 e 2014, um montante que chegava a mais de 600 milhões de reais. Então, ele deixou aquela postura de compadrio, aquela postura partidária, e estabeleceu critérios através de lei. Então, hoje, os que têm créditos a receber do Estado sabem quando receberão, como receberão, de que forma. Já há uma política de pagamento. É importante que não vão dever favor a deputado nenhum, a vereador nenhum, a senador, nem ao governador. Por quê? Porque ele disciplinou, através de lei, como é que aqueles que têm créditos têm direito a receber. Também ele modernizou a chamada Unidade Padrão Fiscal do Estado, com o Tribunal de Justiça normatizou o chamado mutirão fiscal e as 3 matérias orçamentárias do ano, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, mais o Plano Plurianual 2016-2019 e mais a Lei Orçamentária 2016, todas chegaram no prazo. Se houve algum atraso, foi pequeno, esse atraso foi por conta do Parlamento. Porque é da natureza. Né? Houve bastante discussão, houve emendas. Sim. E ao final, o governo termina com a nova lei do FETAB. Então, eu reputo 2015 como um ano de bastante aprendizado. E o senhor falou em erros, eu não nem citaria erros, mas houve muita polêmica do princípio ao fim, não é? Nas matérias aí, o senhor falou da questão do leilão, não é? Que
uma política que o governador estabeleceu para quitar os restos a pagar. Aí teve a questão do FETAB, por fim, não é? E eu queria que o senhor falasse aqui sobre a relação que o senhor teve. Eu que faço cobertura aqui pelo Repórter MT na Assembleia, eu presenciei muitas discussões acaloradas, não é? A oposição, como foi lidar com a oposição e com a situação ao mesmo tempo? Porque até o fogo amigo houve ali quando a matéria realmente era polêmica. Bom, Paulo, primeiro, é muito bom que haja oposição, né? Há uma frase que diz que o elogio corrompe e a crítica corrige. Então, a oposição é necessária e o governador Tacks tem dito isso e tem estimulado a existência da oposição em Mato Grosso. Segundo, essas polêmicas, essas discussões que aconteceram, isso é extremamente salutar para o parlamento. Nós tínhamos a Assembleia de um homem só, de um deputado só. A Assembleia voltou a debater, voltou a discutir, voltou a sugerir alterações nos textos encaminhados pelo Paiaguás. Então isso foi muito bom. Por quê? Porque as matérias foram exauridas, foram discutidas com intensidade, com profundidade. E o governo sempre acatou um conjunto grande de emendas propostas pelos parlamentares. Então podemos dizer que hoje existe o Parlamento Estadual de Mato Grosso. Inclusive, dias desses, o deputado Pedro Satege fez um testemunho de que ele está lá há 6, 7 mandatos, desde o início dos anos 90, e ele pela primeira vez sentiu-se deputado. Pela primeira vez ele sentiu que as suas ideias, que os seus projetos, que as suas emendas foram valorizadas. Absorvidas. Agora, a oposição, ela contribuiu muito para o aperfeiçoamento das matérias e enriqueceu o debate. Agora, na Assembleia você não sabe bem quem é oposição, bloco independente, sempre há uma pequena confusão. Mas ao final das matérias, sempre tanto o bloco independente quanto a oposição acabam votando com o governo depois de assistirem o aperfeiçoamento das matérias com emendas de suas autorias. Então, deputado, eu quero nesse sentido também falar, já que estamos falando de oposição, houve alguns deputados, não é, ali da oposição, da tida oposição, trazendo argumentos ácidos, não é? Como, por exemplo, o governador Pedro Tacks, que sempre bateu duro nessa tecla, ele está fazendo da Assembleia um puxadinho do Executivo, quando traz para o Parlamento matérias ou em cima da hora, para serem votadas de afogadilho, e não abre a discussão necessária. Que resposta que o senhor pode dar ao fim de tudo isso, né? Ou no início de um novo ano aí legislativo? Olha, essa é uma acusação pobre, né? Uma acusação rasa. Todas as matérias importantes, exceto o FETAB, todas chegaram no devido tempo. Por exemplo, a EDO chegou no dia 30 de maio, só foi aprovada no final de agosto. O PPA chegou rigorosamente em agosto. A LOA chegou no dia 30 de setembro, respeitou todas as datas estabelecidas pela Constituição Estadual. Se houve demora na apreciação, e aí é natural, porque o parlamento tem o seu tempo, o parlamento tem essa fase de discussões, de maturidade, pedido de vista que é garantido pelo regimento, mas alegar que houve precipitação, exceto o FETAB, que chegou no dia 10 de dezembro e foi aprovado no dia 18, inclusive com a realização de uma grande audiência pública nesse intervalo, todas as demais matérias importantes foram apreciadas com o tempo devido para o parlamento, inclusive a reforma administrativa. Ela levou quase 90 dias para ser apreciada. Então, é uma argumentação pobre, uma argumentação rasa, uma argumentação que não encontra eco, que não encontra consistência. O governador nunca pôs os pés na Assembleia, exceto quando foi convidado ou por imposição da Constituição Estadual. Ele não vai à Assembleia. Agora, os secretários de Estado não deixam a Assembleia por convite dos deputados. Todos os subsecretários estiveram ao longo do ano na Assembleia, convidados, convocados, tirando dúvidas, levando documentos, numa relação respeitosa.